bem-vindos ao Ecos do Pensamento. Aqui é o Regis e hoje a gente vai falar sobre a filosofia da liberdade. E para isso, você que esteja assistindo a gente pelo YouTube, depois que esse vídeo for postado, ou ouvindo também pela plataforma do Spotify, a gente vai tratar sobre esse tema do existencialismo. Eu trouxe hoje comigo o professor Luciano Donizete da Silva, que possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em História da Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. Ele realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Lyon e atualmente é professor de filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Instituto de Ciências Humanas. E aqui, como sempre, eu sempre deixo um espaço para o convidado poder fazer a sua apresentação, querer adicionar alguma coisa também. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer, né? Aceitei o convite com muito gosto. Sobre minha apresentação, não sei o que há a acrescentar. Eu fiz um segundo pós-doutorado, também ligado ao UFSCar, onde eu fiz o meu doutorado, com o Luiz Damon Santos Moutinho, e trabalhei história, memória, enfim, foi um trabalho bem interessante, mas acho que acrescentaria isso apenas. Perfeito. Então, Luciano, a gente trouxe esse tema hoje que para alguns pode ser desconhecido, então a minha primeira pergunta ela é bem simples, é bem objetiva, é a filosofia da liberdade. E o que nessa filosofia, claro que você vai apresentar o Sartre e tudo mais, e o que significa a liberdade dentro da filosofia do existencialismo, que eu presumo que tem um significado diferente do que a gente acha, às vezes, no cotidiano, no dicionário formal. Fica à vontade. Sim, é bastante diferente. Geralmente pensa-se a liberdade como a ausência de empecilhos do agir, ou seja, em bom português, liberdade é fazer o que se quer. E no caso da filosofia da liberdade, a liberdade tem um sentido bem diferente. Trata-se de uma condenação. Em outras palavras, Sartre não diria que o homem livre é venturoso. Na verdade, nas palavras dele, nós estamos condenados a sermos livres, estamos condenados à liberdade, no sentido muito forte, né, filosófico, que nós somos liberdade. Ou seja, Sartre identifica ontologicamente, depois eu detalho isso um pouco, mas Sartre identifica o ser homem e ser mulher com liberdade. Então, no caso, a filosofia de Sartre é uma filosofia enorme, né? Ele tem pelo menos 3 momentos marcantes: o momento primeiro do ser e o nada, um segundo momento ligado à crítica da razão dialética e um terceiro momento ligado ao Flaubert, o idiota da família, já nos anos 70, lembrando que a crítica é dos anos 1960, e o Ser e o Nada dos anos 1940. Então, a gente tem aí algumas décadas de intensa produção, mas eu costumo me referir à filosofia de Sartre como filosofia da liberdade, porque a liberdade ontológica, essa a qual me referi, ela é estabelecida na primeira das obras, o Ser e o Nada, e depois ela é retomada no aspecto da sociedade, na crítica da razão dialética, e quando Sartre, no Idiota da Família, já maduro, já próximo do fim, né, nos anos 70, quando Sartre escreve sobre o Flaubert, de novo ele faz uma psicanálise existencial do Flaubert, e esse exercício de psicanálise existencial é de novo em torno da liberdade. Então, a liberdade nesse caso é um conceito ontológico, já disse, é uma condenação, e nada tem que ver com o que se faz ou fazer o que se quer. Nós somos livres porque somos obrigados a escolher. Eu vou avançar mais um pouquinho, já que a ideia é explicar minimamente o que é essa liberdade. É preciso considerar o seguinte: trata-se de uma ontologia fenomenológica, mas, grosso modo, né, tentando tornar o tema mais simples possível, imaginemos, isso é um exercício de ontologia, imaginemos todos os objetos e coisas que há no mundo, tudo, absolutamente tudo.
E vamos defini-los na sua generalidade. Existem 2 tipos, e essa é a tese do Sartre, e só 2 tipos de ser, que ele vai chamar de ser em si, por isso é uma ontologia, e ser para si. O ser em si se refere a todos os objetos, enfim, a todo o resto que não sejam homens e mulheres, que são seres em si idênticos a si. Um cachimbo é um cachimbo, um cinzeiro é um cinzeiro, etc. O ser para si é a estrutura ontológica que determina o que nós somos, enquanto homens e mulheres. E esse ser para si, ele tem como característica a absoluta impossibilidade de coincidir consigo. Trocando em miúdos, as coisas, elas estão sempre idênticas a si, justamente porque elas não têm consciência, elas não existem. Mas homens e mulheres jamais se identificam consigo. E como isso é fenomenológico, basta cada um e cada uma olhar para si mesmo. Imaginem que uma época nós fomos bebês, né? E você olha a foto de si mesmo como bebê e não vai se reconhecer e ao mesmo tempo se reconhece, ou seja, houve uma mudança considerável. Você pesava menos de 5 quilos e hoje pesa mais de 50. Muita coisa mudou aí. Eu estou falando do aspecto físico, mas Sartre, quando ele fala que ser homem e mulher é ser liberdade, ele está querendo dizer que essa criança, desde a infância, faz escolhas. Por exemplo, é necessário para homens e mulheres serem, escolher-se. E nesse sentido, Sartre vai lançar mão de uma tese da escolha original de ser. Ou seja, cada um de nós vem, ao longo da existência inteira, fazendo escolhas. Por exemplo, é necessário que eu escolha a roupa para vestir, se eu tomo banho ou não, se eu fumo ou não. E todas essas coisas que eu escolho constituem aquilo mesmo que eu sou. Por exemplo, a liberdade é isso, é a minha necessidade ou a minha obrigação de escolher para ser. Eu tenho que escolher escovar os dentes ou não, levantar da cama ou não de manhã, e assim por diante. Nós somos obrigados a escolher casar-se ou permanecer celibatário. Nós somos obrigados a escolher algum lugar para trabalhar. Geralmente nós não podemos escolher não trabalhar, mas ainda assim nós temos que escolher o nosso ambiente, o lugar. Mas eu não posso trabalhar onde eu quero porque... Mas você, de certo modo, tem que escolher trabalhar ou não. O que Sartre faz é mostrar que, diferentemente das coisas que são idênticas a si mesmas, homens e mulheres precisam escolher para ser. É esse o princípio. Então, quando se fala em liberdade de Sartre, nós não estamos falando no sentido coloquial, fazer o que se quer, mas estamos falando de uma escolha de ser que é necessária, porque senão a gente desapareceria. Imagine que eu paro de escolher, eu vou ficar aqui sentado e vou secar aqui parado, morrer de sede, morrer de fome. A gente é incapaz de permanecer nessa identidade. Mas tem mais. A gente pensa que existe um momento em que as nossas escolhas se realizam. Então, o aluno acredita que ele vai terminar o ensino fundamental e alguma coisa foi feita, mas não. Ao terminar o ensino fundamental, é demandado a ele escolher o que ele fará, se vai continuar estudando ou não. Em decidindo estudar, ele vai fazer faculdade de quê? E depois que ele termina essa faculdade, ele vai ter que escolher se ele vai trabalhar ou se ele vai continuar estudando. Ou seja, terminar a graduação é o momento de fazer mais escolhas, se trabalhar ou continuar estudando. O mestrado, a temática do mestrado é uma escolha. O doutorado. Só que, quando eu me torno doutor em filosofia, eu acabo sendo consequência das minhas escolhas, desde lá do começo. Eu poderia, por exemplo, na adolescência, ter escolhido deixar o ensino médio para trabalhar, ou eu poderia, durante a graduação, ter deixado de fazer mestrado, após a graduação, para ser professor de ensino, eu até fiz isso por um ano, de ensino fundamental e médio. Então, liberdade, nesse caso, no caso de Sartre, coincide com o modo de ser homens e mulheres, porque homens e mulheres, para serem, são coagidos pela própria existência. Não é ninguém que me obriga a escolher, mas eu sou obrigado a escolher por mim mesmo, eu tenho que continuar existindo.
Isso significa que todas as coisas que nós fazemos, nós as escolhemos. Por consequência, liberdade é também a maneira como nós constituímos o mundo. Ou seja, a democracia é uma invenção, e é uma invenção que precisa ser escolhida e reescolhida para permanecer o país democrático. Por exemplo, o nosso mundo, ele é capitalista, é necessário escolher, né, o capitalismo toda manhã. Enquanto humanidade, nós também somos liberdade. O mundo humano é uma criação totalmente humana, no sentido forte do termo, ou seja, os valores somos nós que inventamos e mantemos. A religiosidade também é um ato consequente da liberdade, porque, afinal de contas, as pessoas inventam os deuses, depois escolhem a religião a qual querem seguir, né, se tornar fiéis. Se a gente pensar no sentido da própria cultura, ela é uma escolha, né, uma opção que nós temos por alguns nichos culturais e por outros não, e assim por diante. Então, chamar a filosofia de Sartre de filosofia da liberdade tem essa consequência. Trata-se de uma filosofia que parte do princípio de que cada homem e cada mulher é resultado de suas escolhas e que o mundo humano é resultado de escolhas entrecruzadas e etc., de 7 bilhões, mais ou menos, né, de pessoas que há no planeta Terra, e são essas escolhas que levam o mundo adiante e fazem com que o mundo seja como ele é. Isso tem dois lados, né? A gente pode dizer, mas isso é falso, porque eu não preciso escolher, eu não escolhi nascer, esses detalhes todos eu posso falar disso depois, mas existe uma resposta para cada uma desses argumentos, no sentido de que se trata de uma filosofia que se sustenta, né, bom, ainda não chegou a um século, mas já tá se aproximando disso, e é uma das teses mais desafiadoras da contemporaneidade, porque ao afirmar isso, afirmar a liberdade absoluta de homens e mulheres em relação ao mundo e em relação ao próprio ser, Sartre estabelece também a noção da responsabilidade. Se nós somos absolutamente livres, somos também absolutamente responsáveis por aquilo que nós somos e pelo mundo. Então, note, eu não posso culpar Deus por guerra alguma. São homens e mulheres que fazem a guerra. Eu não posso culpar nenhum demônio por mal algum no mundo. São homens e mulheres que fazem o mal e assim por diante. Então, essa liberdade ontológica, a liberdade filosófica, ela tem uma série de consequências e ela passa longe daquilo que o vulgo, que o senso comum pensa de liberdade, no sentido de fazer o que se quer. Essa liberdade do fazer o que se quer, ela simplesmente se anula a si mesma, né? Ela não dá nem para dizer que seja utópica, ela é absurda. Agora, essa liberdade absoluta, que demanda responsabilidade absoluta, é basicamente, muito resumidamente, mas eu não tenho dúvida nenhuma de dizê-lo, é a tese fulcral, é o ponto fundamental da filosofia de Sartre, Jean-Paul Sartre, né? Filósofo lá do século XX, do século passado, recente, mas do século passado, filósofo do século XX, francês, e que nos brindou, né, com essa tese, conforme eu disse, filosofia da liberdade. E, Luciano, muito interessante essa última sua fala, e isso até me remete à próxima pergunta. Você falou sobre a responsabilidade, você falou sobre as consequências, isso remete a gente uma área da filosofia que é a ética, né? A gente sabe que tem outras linhas filosóficas, né? A mais conhecida é o Aristóteles em sua Ética Nicômaco e depois em Kant, em Metafísica dos Costumes. Ele tenta definir essa ética é universal, enfim, esse olhar pelo outro. Então, eu queria saber se há uma ética, há uma moral dentro da filosofia do Sartre. Eu queria que você falasse mais um pouco nisso, o sentido moral dessas ações, dessas consequências em Sartre. Certo. Bom, você falou de éticas, né? Você se referiu a dois especificamente, Ética Nicômaco do Aristóteles e a do Kant, Metafísica dos Costumes. Kant, na Metafísica dos Costumes, propõe que a ética é universal e impositiva, né? Você deve fazer, né? Uma ética do dever.
E no caso do Aristóteles, ela é um pouco mais próxima da do Sartre, porque é uma tese, a virtude do meio termo, se aplicaria em tese a todas as situações. Você acertaria quando não exagera e quando não faz pouco. No ambiente de Sartre, a ética ela não é prescritiva nesse sentido forte. Afinal de contas, conforme eu comecei falando, trata-se de filosofia da liberdade. Portanto, você não tem como dizer, faça isso, não faça aquilo. A ética em Sartre, ela não propõe, como faz, por exemplo, uma ética judaico-cristã, uma série de mandamentos, ou de regras, ou de escolhas a serem seguidas e obedecidas. No contexto da filosofia da liberdade, Sartre tem uma obra enorme que foi publicada póstumamente, que tem por título Cadernos para uma Moral, conhecido os cahiers, né, os Cadernos para uma Moral, e ali Sartre lança uma tese bem interessante a respeito de ética. Ele propõe, por exemplo, a ética do porvir. Isso significa que o futuro será aquilo que nós estamos fazendo agora. Então, é em vista de um futuro melhor que hoje homens e mulheres agiriam, né, bem, ou visariam esse bem. Mas Sartre não diz o que é esse bem, porque ele é situado sempre. Então, eu retomo a parte mais, entre aspas, chata, né, que é a tese. A tese, ela funciona da seguinte maneira. Homens e mulheres são a sua escolha, conforme eu disse, e aquilo que eles fazem, eles o fazem livremente. A consequência disso é que se você fuma, é você que livremente produz ou não, porque isso vai depender de muita sorte, uma doença respiratória em seu corpo. Mas, mais do que isso, Sartre ele vai sim estabelecer ao menos um princípio ético, que não é impositivo no sentido forte, faça isso, faça aquilo. Mas Sartre ele pensa que existem duas maneiras de sermos no mundo, a maneira autêntica e a inautêntica. A autenticidade em Sartre não significa mais do que você admitir que você é a sua escolha e você não transferir responsabilidade para outrem. Eu nunca estarei obeso por culpa de outra pessoa, ou transferir isso para uma glândula, ou para alguma coisa genética. Sartre vai pensar, ser obeso tem que ver com as escolhas relativas à alimentação. A mesma coisa tem a ver com ser, lá no Aristóteles, por exemplo, ele vai falar justamente desse exemplo, né? O meio termo relativo a cada um de nós. Né? Se você está muito magro, precisa comer mais, se você está gordinho, precisa comer menos. Nesse modelo aristotélico lá da virtude do meio termo. No caso de Sartre, trata-se de assunção de si. Ou seja, má fé, em Sartre, é a atitude de homens e mulheres quando tentam transferir a outrem a responsabilidade por aquilo que cada um e cada uma é, e, sobretudo, transferir a responsabilidade para Deus. Então, Deus, deuses, demônios, né, para o transcendente em geral. Então, nesse sentido, quando a gente pensa ética em Sartre, primeiro considere o aspecto individual. É necessário que sejamos autênticos, e a autenticidade está na assunção de si, de compreender-se a si mesmo como sendo a sua obra. Eu sou aquilo que eu fiz até hoje, e de fato é assim. Eu sou consequência de todas as minhas escolhas anteriores. E a mesma coisa se aplica ao mundo. O mundo é hoje consequência das escolhas que foram feitas algum tempo atrás, o ano passado, 10 anos atrás, 50 anos atrás, 500 anos atrás, né, quando da invasão do que não era o Brasil, de Pindorama, que atualmente se chama Brasil. Então, essa ética, ela tem que ver com o futuro por isso. Sartre chama lá nos Cadernos para uma Moral de ética do porvir, justamente por isso, porque nós, se almejamos um futuro melhor, devemos agora fazer para que o mundo seja melhor, conforme nós projetamos, né? Visto que serão as nossas escolhas, e aí eu estou falando, dependendo do Brasil, 213 milhões de pessoas, dependendo do mundo inteiro, em torno de 7 bilhões de pessoas, mas o mundo vai ser
daqui 10 anos, daqui 100 anos, aquilo que nós estamos fazendo com ele agora. Isso no plano dos valores, no plano da relação com a natureza, e etc. Aquele mesmo princípio que vale para cada homem e cada mulher, ser liberdade, também adentra o plano ético, no sentido de que nós somos livres e responsáveis, absolutamente livres, absolutamente responsáveis, e somos responsáveis por nós mesmos e pelo próprio mundo. Noutras palavras, ética, nesse caso, ela não diz o que deve ser o mundo, ela diz o que estiver ruim é necessário que seja alterado. Porque cada homem e cada mulher, desde lá do seu início, ele faz escolhas, eu disse. Existe uma escolha fundamental, que é a escolha original de ser, e ela se preenche, né, ela se distende em centenas, milhares de escolhas pontuais que cada homem e cada mulher faz para existir, e essas escolhas estão diretamente ligadas ao que é o mundo. Então, a nossa responsabilidade pelo mundo é também total. Sartre tem um texto bem interessante, chama O Existencialismo é um Humanismo. É uma conferência bem conhecida, é, na verdade, um dos textos mais conhecidos de Sartre, em paralelo com o Huis-clos, que é uma peça de teatro, Entre Quatro Paredes, que é a tradução de Huis-clos. Mas são os textos mais conhecidos de Sartre, e, em geral, mais utilizados pelas universidades e tal. E ali Sartre diz que nós somos responsáveis pelo homem, né, o homem. Porque cada vez que eu faço uma escolha, e ela é pública, porque toda escolha é pública, né, acaba que eu estou escolhendo, modelando o homem, a mulher, como, na minha opinião, eles deveriam ser. Então, nós não somos responsáveis pela nossa estrita individualidade ou pelas nossas escolhas, apenas pelas nossas escolhas privadas. Nós somos responsáveis pelas escolhas, pelas macro-escolhas também, visto que nós participamos dela. Então, para falar mais um pouquinho de ética, vamos falar de má-fé. Má-fé é o contrário de ética. Quem age de má-fé transfere a outro ser a responsabilidade por aquilo que é. E isso serve tanto seres transcendentes como serve natureza, genética, ou qualquer nome que se dê para algo que definiria minhas escolhas. Isso significa que eu sou o meu projeto. Então, se daqui a 3 anos eu quero parar de trabalhar, eu poderia fazê-lo a partir de minhas escolhas agora. Mal comparando, se a humanidade pretende, ou o país, né, ou um grupo pretende algo, esse algo deverá ser feito desde agora, desde já. Então, na verdade, ética do porvir nesse sentido. Nós temos um futuro em aberto, e esse futuro será aquilo que a gente fizer. E a gente pode, em tese, fazer qualquer coisa. Parece mentira o que eu estou falando, mas se a gente pensar um pouquinho a história, notem o que os homens e mulheres já fizeram. Vamos usar alguns exemplos. O nazismo. Vamos pensar um mundo diferente do nosso, que é bem conhecido, o período medieval, aquele em que havia uma inquisição que queimava bruxas e as pessoas todas submetidas ao catolicismo. Pelo menos eu estou falando da história da Europa e do Ocidente, né? Todos esses momentos, as escolhas foram feitas, e essas escolhas geraram consequências. Tem os momentos de ruptura na história, etc., mas a ética de Sartre é aquela que visa um futuro melhor, e esse futuro melhor deve ser construído agora. E ela é equivalente, ou melhor dizendo, ela é o contrário, no caso, da má-fé. Má-fé é quando eu digo que algum Deus, ou algum determinismo, mesmo a causalidade histórica, mesmo aquela tese, né, de uma dialética que seja determinante ou que defina o futuro, tudo isso Sartre não considera adequado na medida em que a liberdade vai estar sempre ali atuando. Vamos usar um exemplo. O marxismo previu, entre aspas, que as classes iam se separar a tal ponto que haveria uma revolução. E, no entanto, o mundo mostrou que essa previsão, né, não se concretizou, na medida em que o capitalismo, né, ele fez mudanças internas, e essas mudanças internas o sustentam. E as duas classes, o operário e o capitalista, que, segundo Marx, seriam hegemônicos,
acaba que se dilui. Então, você tem, de fato, o capitalista, mas você tem um grupo de pessoas, a chamada classe média, nesse meio, que impede que os mais pobres vejam, né, que eles são as vítimas. Então, nesse sentido, a moral, ou eu estou falando de ética, né, no sentido forte, não apenas moral, é mais valores situados, locais, né. Agora, a ética não, a ética ela é universal. Ética é aquilo que eu tenho que fazer em qualquer país que eu estiver, é ético não roubar. Ao passo que moral, né, ela pode ter várias interpretações possíveis. Mas a ética em Sartre deve ser chamada, então, ética do porvir, porque assim como para mim individualmente o futuro está aberto e eu posso fazer aquilo que eu quiser de mim mesmo, é o meu projeto de ser, o mesmo se aplica à história. Então o futuro é essa possibilidade, essa mera possibilidade, e caberá ao presente definir aquilo que vai ser o futuro. Aproveito isso para falar um pouquinho mais sobre tempo, né? Temporalidade. Notem o seguinte, Sartre entende que nós somos homens e mulheres no presente, um presente distendido, porque ainda que eu seja agora Luciano Donizete no presente, eu não deixei de ser o Luciano Donizete de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos. Ou seja, eu ainda sou o meu passado ao modo de não mais sê-lo. Porque a única maneira de eu me compreender hoje, professor de filosofia, tendo essa história que eu tenho de ter sido estudante de filosofia, que você leu lá no início, os lugares onde eu estudei filosofia. Só que eu sou já também meu futuro, porque aquilo que eu serei amanhã, eu já está em curso. Agora, se a gente pensar isso no sentido ético, ou moral, mas sobretudo no sentido ético, o fato é que aquilo que nós vamos encontrar, que eu vou encontrar no futuro, é aquilo que eu fizer comigo. E aquilo que, historicamente, nós vamos encontrar no futuro é aquilo que nós estamos fazendo agora. Então, ética, nesse caso, tem que ver com escolha, e a escolha, por vezes, demanda invenção. Invenção do futuro, de um futuro melhor, e ele sempre nasce da nossa experiência presente. Então, todas as possibilidades éticas vão remeter a esse futuro aberto para ser construído, né? E será da maneira como nós o fizermos. Eu acho que mais ou menos isso. Perfeito, Luciano. Você mencionou sobre o tempo, e justamente seria a minha próxima pergunta. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo está tirando muito proveito do episódio, está conhecendo um pouco mais a filosofia, um pouco sobre ética. Você já introduziu muito bem sobre a má-fé, então está sendo uma aula e tanto para todo mundo aqui. Todo mundo está ouvindo até o final do episódio. A gente também vai estar enfim, eu vou deixar um espaço para o Luciano, para ele estar divulgando um evento que vai acontecer na nossa Universidade Federal aqui de Juiz de Fora esse ano, também os colóquios que vai ter, mas no mais a gente vai dar o prosseguimento aqui. E você introduzindo sobre a questão do tempo, eu já ia perguntar sobre Heidegger, né? Heidegger também veio sobre essa questão da ontologia antes de Sartre, e uma curiosidade, né, muita gente já viu que o Heidegger ele escreveu Ser e o Tempo, e Sartre escreveu Ser e o Nada. Então, a minha pergunta é a diferença, para ficar claro para todo mundo que está ouvindo, desse Dasein, né, o ser aí, temporal do Heidegger, e a diferença que tem do tempo em Sartre, e também por que ser e o nada, o que seria esse nada? Uma pergunta bastante grande que remete a uma série de prerrogativas. Bom, primeiro vamos falar de Heidegger. Heidegger é um filósofo alemão que é o continuador de Husserl. Não, ele é alguém que, a partir de Husserl, estabeleceu um novo marco para a filosofia. Isso demanda bastante leitura e aprofundamento, mas de maneira bem esquemática. Kant, a história começa em Kant, é por isso que é complicado. Kant, ele mostrou, na Crítica da Razão Pura, que a metafísica é especulação. Isso significa que eu não poderia mais discursar sobre o ser sem agir de um modo ortodoxo ou dogmático. Ao fazer isso, Kant impedia
que todas as ontologias fossem retomadas. Todavia, Husserl, nas investigações lógicas, debatendo com Kant, estabelece uma noção de intuição categorial. Essa noção permite a Heidegger, segundo o próprio Heidegger, num texto dele chamado Meu Caminho para a Fenomenologia, permite a ele vislumbrar algo de inovador na filosofia. Ele diz com essas palavras: Husserl, com a noção de intuição categorial, libertou o ser do juízo. E ele começa Ser e Tempo justamente estabelecendo a possibilidade de uma ontologia. Você falou da ontologia do Dasein temporal. Na verdade, o Heidegger começou uma obra e não concluiu. Então, ele desenvolveu a parte do ser, mas o tempo ele não chegou a escrever, né? Seria um segundo volume, uma continuidade de Ser e Tempo. Ali o que a gente tem é a circularidade hermenêutica do Dasein humano, perguntado, interrogado e questionado, e essa circularidade ela é explorada pelo Heidegger na relação entre o ente que nós mesmos somos, Dasein, ser aí, e os entes intramundanos, ele chama assim. E ele vai descrevendo as várias estruturas ontológicas da nossa relação com esse entorno, que ele vai chamar, por exemplo, a manualidade, Vorhanden. Essa ideia de que nós estamos num movimento, né, de sentido com as coisas. Isso é uma ontologia, é a ontologia do Dasein humano. E essa ontologia se torna possível porque ela é fenomenológica. Então, aí entra a importância de Husserl. Husserl, nesse debate com Kant, cria, de certo modo, a fenomenologia. Porque Kant diz, nós apenas conhecemos fenômenos, não podemos discursar sobre o em si. O em si é númeno, ele é inacessível. E o Husserl, de certo modo, cria uma possibilidade de acessar esse ser, não mais o ser em si, nesse caso, o ser fenomenológico. E essa é a tese do Heidegger. E é importante o Heidegger justamente porque, a partir das leituras que se fez na França da fenomenologia heideggeriana, que era, sim, em debate com Husserl, mas não exatamente, ou no sentido próprio, né, no sentido estrito, fenomenologia, é uma fenomenologia que o Husserl vai recusar, mas que o Heidegger afirma. E essa ontologia, essa fenomenologia permite que a ontologia possa ser feita novamente. Com a liberação do ser do juízo, que é algo que está lá no Kant, a partir daí é possível que a ontologia seja feita, desde que fenomenológica. Isso significa, portanto, que Heidegger, em Ser e Tempo, estabelece um caminho para eu discursar ou descrever a minha existência, o ser que eu mesmo sou, e os seres do meu entorno, sem que isso signifique que eu esteja desrespeitando Kant. Na verdade, trata-se de uma filosofia que acata aquilo que Kant mostrou, o ser não pode ser objeto do discurso, o ser ele mesmo, mas ao mesmo tempo dá um passo, e esse passo inicialmente foi dado por Husserl, que o ser fenomenológico se apresenta de algum modo. E Heidegger vai explorar justamente isso em Ser e Tempo. Ele vai fazer a analítica do Dasein. Dasein é ser aí, e se remete diretamente ao ser que nós mesmos somos, numa relação com o seu entorno. O ser, né? O ser que se revela nos fenômenos, nas coisas, nos istos. Bom, quando os franceses tiveram acesso a essa filosofia, eu conto o episódio do Sartre, mas o Merleau-Ponty vai seguir um caminho bastante próximo. Quando a França recebe a fenomenologia, ela já vem com a crivagem que o Heidegger fez em Ser e Tempo. Crivagem significa a mudança que o Heidegger faz em relação à Rússia, e com isso, eles entendem que se trata de uma filosofia que permite discursar sobre o mundo, falar sobre o ser, ou seja, fazer uma ontologia, e ainda assim fazer filosofia. No caso de Sartre, aconteceu um episódio interessante, né? O Raymond Aron, em 1931,
voltou da Alemanha para a França, Raymond Aron, que é bem conhecido, um intelectual importante também, o Raymond Aron, ele está conversando com o Sartre e, segundo contam, ele teria apontado para um coquetel de abricot, né, uma bebida num bar, e teria dito a Sartre: estás vendo esse coquetel, meu camaradinha? Com a fenomenologia, você pode falar sobre ele e ainda assim vai estar fazendo filosofia. Sartre ficou encantado, né, com isso que o Raymond Aron disse a ele, e em 1932 ele foi à Alemanha, no Instituto Franco-Alemão, né, o Instituto Francês lá na Alemanha, com uma bolsa, e foi estudar fenomenologia. Ele passa um ano, em 32, na Alemanha, estudando fenomenologia. E quando ele volta, ele começa a desenvolver suas obras que antecedem o Ser e o Nada. Eu indico, por exemplo, algumas: a Imaginação, Imaginário, que são bastante importantes, que são em debate com a psicologia. E aí ele vai escrever a sua tese. E a sua tese tem por título O Ser e o Nada. No caso do Heidegger, o livro se chama Ser e Tempo, embora o tempo não tenha sido levado adiante, conforme eu lhe disse, ele desenvolve uma parte que está mais ligada ao ser, mas a tese do Heidegger é que nós constituímos e somos, né, o próprio tempo. E essa consequência é levada para a filosofia de Sartre. Aí eu vou falar primeiro em Sartre sobre tempo e temporalidade, depois eu falo de por que se trata de o ser e o nada. Mas antes, pensando na tese da ontologia de Sartre, se a gente pensar o que nós somos temporalidade. Não é tempo. Tempo é algo que não perpassa aquilo que nós existimos e aquilo que nós somos. Temporalidade coincide com o nosso modo de ser. Eu disse antes que nós nos distendemos temporalmente. Isso significa que eu sou o meu passado, ao modo de não mais sê-lo. Mas a única maneira de eu me compreender no presente é tendo um passado. Notem que homens e mulheres já nascem com um passado. Por exemplo, nós existimos no útero antes de poder fazer qualquer coisa. E existimos como criança até os 2 anos de idade, genitrix, e essa existência nossa infantil nos é também contada, uma boa parte dela, até por volta dos 4, 5 anos, ninguém tem lembranças claras, a gente vai ter da adolescência, talvez da juventude em diante. Então, nesse sentido, nós somos o nosso passado, ainda que ao modo de não mais sê-lo. E em Sartre, essa temporalidade, ela também remete ao futuro. Conforme eu disse no outro momento, eu já sou o meu futuro, ao modo de não sê-lo ainda. Mas eu serei um cadáver, isso é um fato. E cada um e cada uma que está assistindo também. Isso é o irremediável, é a finitude. Não é a morte o nosso problema em Sartre, a finitude. Isso dá até uma relação bacana com o Heidegger, daqui a pouco eu falo disso. Mas, enfim, temporalidade em Sartre, ela tem que ver com a nossa coincidência com o tempo. Porque não é apenas o aspecto psicológico, esperar 5 minutos de um dentista parece que demorou meia hora, e ficar 4 horas numa boate parece que durou 15 minutos. Então, não é apenas essa ideia. O fato é que, para sermos, nós distendemos no tempo. Nós estamos sempre nos remetendo a um passado, quando eu fui, eu era isto ou aquilo, e estamos, sim, também sempre projetando o futuro, seremos isso ou seremos aquilo. Então, nesse sentido, a temporalidade em Sartre, ela segue a mesma linha que seguiria o segundo livro lá do Heidegger, e remete a uma constituição de ser. Ou seja, aquilo que nós somos está diretamente ligado à temporalidade, porque eu sou no presente sempre, arrastando um passado que eu não posso simplesmente cortar o meu umbigo com ele. Pense, por exemplo, uma cicatriz. Você não tem como voltar atrás. Ela é a prova de que você teve um passado. Mas você não é diferente daquele passado. Porque para ser presentemente, você precisou ter passado por aquele momento. E também já sou o meu futuro. Eu sou o Luciano, que daqui a um tempo vai comer algo, vai dormir. Eu já sou aquele que estará daqui a pouco embaixo das cobertas, nesse dia frio. Então, nesse sentido, remetendo novamente a Kant, Kant ele vai dizer que existe uma estrutura do entendimento,
E essa estrutura é inata, é o tempo e o espaço. No caso dessas filosofias pós-kantianas, dessas ontologias contemporâneas, o tempo ele não existe fora da gente. A gente temporaliza o mundo. Isso é um fato. Olhem para um museu. Por que se guarda o urinol do Dom Pedro? Por que isso é uma maneira de provar que nós temos um passado. E esse passado ele é mantido como memória, né? Ele é preservado nos museus. Pensem nos monumentos. No Brasil não tem tantos assim, mas cada monumento que foi erigido é uma prova de um passado recente ou mais longínquo que aconteceu. Visitar uma fazenda com seus instrumentos de tortura é a prova da escravização de pessoas negras no Brasil e assim por diante. O futuro. Nós já somos o futuro ao modo de não ser, porque, conforme eu disse, seremos cadáveres, mas muito mais do que isso, nós não temos como parar esse movimento de ser que nós mesmos somos. Então, dito de maneira bem direta, nós somos seres que estão sempre nesse movimento, numa distensão, e essa distensão, é claro, ela é espacial, né? Nós organizamos o mundo espacialmente, mas, sobretudo, essa espacialização também é pensada como tempo. Quanto tempo demora daqui até a universidade? A gente não diz a distância. Quanto tempo demora daqui ao Rio de Janeiro? A gente não diz a distância. E nós estamos falando de distância. Então, há primeiro uma complementariedade entre tempo e espaço, e temporalidade significa que nós mesmos temporalizamos o mundo. É sempre em relação àquilo que nós somos que algo pode ser velho ou novo, antigo ou recente, e assim por diante. Então, nesse sentido, pensando a temporalidade, Sartre ele segue a linha do que o Heidegger sugeriu, a identificação entre Dasein e tempo. E no caso da tese, da finalidade disso, eles divergem bastante. É o que eu disse que é interessante ser explorado. Por exemplo, Heidegger, em Ser e Tempo, vai dizer que homens e mulheres, o Dasein humano, é ser para a morte. E Sartre discorda frontalmente disso. Ele mostra que a nossa compreensão não está ligada à morte, mas à finitude. Nós somos o único ser que sabe-se finito. Ou seja, eu compreendo, conforme eu disse já 2 vezes, digo uma terceira, que eu serei um cadáver. E essa compreensão da finitude é uma coisa importante, porque imaginem que fôssemos eternos e soubéssemos de certo que jamais morreríamos. Que razão nós teríamos para fazer qualquer coisa? Porque qualquer coisa que eu possa fazer agora, eu poderei fazer no futuro. O futuro não teria fim. E, no entanto, nós sabemos que ele tem fim, e, curiosamente, vai ser uma surpresa para todos nós esse fim. A um dado momento, nós deixaremos de existir. Geralmente é uma surpresa, né? A pior das surpresas, talvez, mas ainda assim a morte não manda um recado antes. Só que não importa se vai mandar ou não, eu já sei que isso um dia vai chegar até mim, vai chegar a cada um de nós. A finitude, a compreensão de que nós somos finitos. Bom, isso para responder a primeira parte da questão. A segunda parte, por que ser e tempo e ser e nada? Bom, no caso do Sartre, tem que ver com a estrutura básica de tudo que é. E notemos um fenômeno qualquer. Atrás de mim tem uma espécie de um quadro preto. Isso é um fenômeno, né? Minha cabeça está no meio desse quadro preto. Mas vocês percebem que tem uma parede branca do lado. A parede branca, e chega um momento, a parede branca acaba e começa essa parte desse panô que está pendurado na parede. O que separa o panô da parede? Nada. Então, notem, para eu apreender um fenômeno qualquer, é necessário que o ser se revele, mas também é necessário que o nada, de algum modo, defina perfis, defina formas. Porque, na prática, nada separa uma coisa de outra. Eu não tenho uma separação entre a parede, o fim da parede e o início do panô. E, no entanto, ainda que nada os separe, eles aparecem a mim fenomenologicamente, a cada um de nós. Portanto, ser e nada são as estruturas mais básicas daquilo
que se revela no mundo, do próprio fenômeno. Se trata de uma ontologia fenomenológica, de novo, fenômeno, nesse caso, para eu apreender fenômeno, ser e nada se apresenta. Por exemplo, se a gente pensar ainda de maneira mais prática, né? O que tem lá no futuro? Nada. É aquilo que nós vamos fazer. Nós, homens e mulheres, vamos carregando o ser rumo a esse futuro e, claro, a partir do ser. Então, a obra tem por nome o ser e o nada, porque essas são as figuras mais amplas, né? Tá lá no Hegel. A lógica do Hegel parte disso, né? O ser absoluto, o ser sem determinação. O que ele é? Nada, porque ele não tem limites. Mas esse nada, e aí o Hegel vai explorar o devir, né? Na terceira figura dessa lógica. Agora, no caso de Sartre, Sartre não é absolutamente hegeliano. O nada ao qual Sartre se refere tem duas acepções. No caso do francês, fica fácil, porque são duas palavras distintas, rien e néant. O ser e o nada, o néant, é a possibilidade da ausência absoluta, enquanto que o rien é falta disso ou daquilo em particular. Então eu sempre vou encontrar falta no mundo, que é o nada se apresentando. Se eu pergunto, por exemplo, quanto de dinheiro você tem na sua carteira? E você responde, nada, é o nada desse dinheiro. Então, o ser e nada estão sempre presentes na nossa relação mundano concreta, diretamente ligado com a nossa apreensão do fenômeno. Mas, né, de todo modo, nós não temos como intencionar o nada. Por isso eu usei o exemplo da borda do pano em relação à parede, porque o nada, ele é estrábico, ele aparece quando não é visado, né? Ele não pode ser visto, ele não pode ser tematizado, senão como ausência. Esse nada absoluto. No caso do néant, do nada em particular, do rien, desculpem, do nada em particular, significa que eu posso ter nada de dinheiro na carteira, nada de água, aqui eu tenho, estou brincando, mas nada de água nessa garrafa. Nós não temos como lidar meramente com a plenitude de ser. O ser total, absoluto, ele mesmo, em si, número, é inacessível. Mas o ser que se revela mundano concretamente, ele sempre se revela com uma, Sartre chama assim, com um nada que iriza sobre a superfície do ser, fazendo com que os istos, a garrafa, o computador, a parede, o pano, se revelem. Então é necessário ser e nada, no caso de Sartre, para a própria compreensão mundano concreta do fenômeno. Todo fenômeno sempre remete a uma borda, a um limite, e esse limite, em relação a todo o resto, é o nada que se mostra no mundo. A gente encontra plenitude de ser, né? Só que a plenitude de ser é um ser bruto e incompreensível. O fenômeno, ele exige ser e nada para mostrar-se no mundo. Então, essa é a orientação, a razão pela qual o livro do Sartre vai se chamar O Ser e o Nada. No caso, porque é uma ontologia, né, dessa liberdade. Para que haja liberdade é necessário nada que me separa de mim mesmo. O que me separa de ontem? Nada. Ontem eu estava aqui nessa mesma casa, fiz mais ou menos as mesmas coisas. O que me separa do meu futuro? Amanhã, tudo bem? Daqui a pouco, nada também. Então, essa é a ideia do título, né? O ser e o nada. Mas o mais importante é o subtítulo, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. É uma ontologia, ou seja, é a descrição do ser em geral, e ela é fenomenológica, ela é feita a partir da análise e descrição de fenômenos mundanos concretos. Metodologicamente, o Sartre até se serve de alguns aspectos lá de ser e tempo, e a noção, conforme eu disse, de temporalidade em Sartre, ela é anunciada, de certo modo, pela filosofia do próprio Heidegger. Agora, com respeito ao título, tem que ver com o fato de Sartre compreender que o fenômeno é o ser que se revela, embora irise o nada sobre ele, e por essa razão os fenômenos
podem, né, aparecer individualmente. Algo por aí. Perfeito, Luciano. Acho que mais didático seria impossível. E para a gente é um prazer. Aqui no podcast está começando há pouco tempo, então trazer o calibre, toda a história curricular e acadêmica que você traz aqui para a gente está sendo tudo muito claro. Tenho certeza que todo mundo aqui está aproveitando e está gostando. E aqui eu gosto de falar, como assim nos outros, eu já trouxe aqui mestres em Santo Agostinho, que já vai para uma filosofia medieval, uma questão totalmente diferente. Trouxe o Thiago também, querido Thiago, é amigo nosso aqui semana passada, para a gente poder falar sobre morte dentro da psicologia, da fenomenologia também falamos sobre Sartre, e chega uma parte que essa parte, se aproximando do final, que eu sempre entro com uma parte um pouco mais pessoal. Né, eu pergunto aos convidados, aqueles que cada um tem a sua personalidade, cada um faz as suas escolhas, né, cada um tem a sua liberdade, com seus gostos e tudo mais, então eu começo a fazer algumas perguntas do que a pessoa, além do que ela estudou, que a gente acha em livros, em pesquisa, e muito tempo de estudo, claro, o que ela acha também. E a gente falando sobre a liberdade, passamos, que é o tema central aqui desse nosso podcast, esse nosso episódio, eu queria saber a sua visão. Nós já falamos sobre ética moral, sobre as responsabilidades, as consequências, a sua visão, como que é importante, ou não é importante, a liberdade no meio ativo da ciência, política, no meio das lutas e no mundo de hoje, né? Como que a gente já ter essa consciência, porque antigamente a consciência dos gregos era uma consciência de cosmos, de destino, tudo é predestinado, tinha isso de bom, tinha um Deus. Então, como que isso é importante? Como que você vê isso hoje? Queria mais um pouco mais pessoal agora de você também. Certo. É complicado, porque depois de... Eu comecei a estudar a Sartre em 96 ou 97. Isso significa que já se aproxima de 30 anos, né, de estudo de um mesmo autor. Claro que não é apenas ele, mas... E chega um momento em que essas coisas se confundem. Ou seja, eu não tenho uma opinião minha sobre a liberdade. Eu penso como a proposta sartreana. Sartre, ele, para mim, foi tão convincente que eu diria que, em grande medida, né, eu sigo as teses do Sartre. Eu acredito que o Sartre tem razão. Nós somos livres, no sentido forte, somos obrigados a escolher. Nós somos resultado da nossa escolha. E, por essa razão, eu não apenas concordo com o Sartre, mas, na medida do possível, não apenas ensino, mas pratico, né, os ensinamentos sobre a liberdade. É fundamental que a gente pense o sentido profundo da tese do Sartre. Por exemplo, quando ele diz que homens e mulheres são absolutamente livres, a impressão que se tem é que somos responsáveis pela situação pior, não importa qual seja, que nós estejamos vivendo. E, de fato, é assim para Sartre. Só que isso não é absolutamente negativo, no sentido de, então se eu sou livre e estou nessa situação, eu não posso fazer nada. Ao contrário, Sartre devolve ao homem, à mulher, não só em relação à sua própria vida, mas em relação à própria existência do seu entorno e in extremis do próprio mundo. Sartre entrega essa liberdade de fazer-se e fazer o mundo. Em outras palavras, vamos pensar o debate de Sartre com o marxismo. Sartre, lá na segunda obra, A Crítica da Razão Dialética, de 1960, ela tem um texto, tipo uma introdução, que se chama Questão de Método. E ali Sartre propõe se aproximar do marxismo, oferecendo ao marxismo aquilo que a sua filosofia tem, a liberdade. Porque no marxismo, a estrutura, né, do funcionamento do marxismo é outra, mais ligada à produção da vida e etc. E eu uso esse exemplo porque a tese, né, marxista é determinante, no sentido de que o fim da história estava anunciado, encaminhando o comunismo. Em algum momento, as duas classes, proletários e capitalistas,
se afastariam de tal modo e haveria uma revolução proletária, etc. Quando Sartre entra nesse debate, ele leva a liberdade, ele diz que, na prática, apenas a liberdade pode explicar uma série de situações históricas. A dialética da história, mesmo a dialética da história, ela acaba sendo determinista. Ela acaba tentando prever um futuro, que vai acontecer o comunismo. E Sartre pergunta qual a diferença disso, por exemplo, para aqueles outros chamados cristãos que anunciam que um certo Jesus vai voltar e que vai estabelecer o seu reino. O reino dos céus está contando com a volta de Jesus. O reino comunista, né, aí não seria um reino, mas o comunismo, estaria na dependência desse processo dialético que geraria duas classes apenas e de maneira insustentável a ponto de forçar uma revolução. A gente está vendo pessoas bilionárias, trilionárias, sei lá, e revolução alguma aconteceu. As pessoas, enfim, isso não funciona. Agora, quando a gente pensa na tese da liberdade de Sartre, Sartre está devolvendo ao homem e à mulher os rumos da própria história, de cada um individualmente, mas ele também está anunciando que não há uma finalidade da história. Isso significa que não há uma teleologia, ou, em outras palavras, não há algo que vai ser realizado de uma maneira necessária. O futuro vai ser aquilo que nós escolhemos. Esse futuro pode ser tão lindo, tão belo, ou tão sombrio, quanto nós mesmos o fizermos. Afinal de contas, nada determina o que será esse futuro. Então, pensando assim, eu não apenas estou de acordo como pratico as teses do Sartre nesse sentido. O futuro vai ser aquilo que a gente fizer, né, enquanto homens e mulheres, as nossas escolhas, o futuro nosso e o futuro do próprio mundo. E é uma filosofia libertária. Ela não diz o que é liberdade. Ela diz que liberdade é aquilo que move cada homem e cada mulher. Isso significa, somado à possibilidade do futuro aberto, de que todas as coisas são possíveis. Eu falei de momentos dramáticos e horríveis, por exemplo, o medievo ou o nazismo. Mas também as coisas boas foram criadas da mesma forma. Elas foram inventadas. O movimento de contestação dos hippies nos anos 60, que terminou lá com o belo show lá em Woodstock, eles estabeleceram uma série de valores, o amor livre, sexo, drogas, rock and roll. Isso não era a prática, mas eles foram livres para fazê-lo. Quando eu penso, por exemplo, ontem foi o dia do orgulho LGBTQIAPN+, quando eu penso na liberdade, a liberdade ela tem que ver com isso, por exemplo, das pessoas serem livremente aquilo que são, sem o processo de ser somente homem ou somente mulher. E isso tem que ver com um corpo nascido que tem determinadas características. A liberdade, ela comporta, por exemplo, a liberdade de Sartre, comporta, por exemplo, todas as sexualidades ditas divergentes. Vamos pensar como é que seria Sartre, a filosofia de Sartre descrevendo uma existência. O bebê nasce como um brotamento involuntário de ser. É involuntário porque o bebê não escolheu nascer. Homens e mulheres transam e planejam ou não planejam, mas aceitam criar essa criança. Mas já na infância, essa criança começa a mostrar que ela faz escolhas, que ela é livre. O bebê pode simplesmente não gostar de abacate e gostar de mamão. Qual é a razão para isso? Nenhuma. Ele não tinha experimentado nenhum dos dois, ele não conhecia nada. E por alguma razão ele vai gostar de abacate e vai recusar mamão. Isso continua quando a criança está lá, ainda nessa primeira infância, isso continua a criança escolhendo. Ela pode escolher ficar chorando cada vez que fica sozinha, ou ficar de boa brincando com seus pezinhos, isso é escolha. E isso continua na infância. A criança com alguns anos, 3, 4, 5 anos, ela recusa usar determinadas roupas, se recusa a agir de determinado ou outro. A maneira como ela foi
treinada, ela se recusa. A adolescência, é melhor nem dizer, né? Todos os conflitos que se tem durante a adolescência são resultado da liberdade dos adolescentes em relação a seus pais. Isso vai acontecer geracionalmente. A juventude é o momento mais áureo dessa liberdade, que é quando você faz as escolhas de ser livremente, usar droga, não usar droga, fumar tabaco, não fumar tabaco, beber álcool, não beber álcool. Aqui a gente passaria por um detalhe um pouco mais complexo, né? Se a sexualidade é uma escolha. E eu vou sim fazer o parêntese, é uma escolha, mas é uma escolha de ser, no sentido forte. Você vai sentir prazer onde o prazer te toca. E essa é uma escolha que o teu corpo faz antes de você raciocinar sobre se aquilo é aceito socialmente ou não. Escolha de ser não é dizer que a pessoa escolhe, eu quero ser gay, eu quero ser hétero, eu quero... Não nesse sentido. Mas a própria corporeidade, que é um brotamento involuntário desde o bebezinho, faz escolhas. Então, eu acho que a filosofia de Sartre, ela tem muito a contribuir na contemporaneidade. Não é por acaso que já de alguns anos, eu comecei a estudar o Sartre em 95, 96, para ser específico, 96, e não havia tanta bibliografia, não havia tantos estudiosos, não haviam tantos sartrianos, como há hoje, né? Existe um grupo enorme de sartrianos hoje no Brasil, não apenas no Brasil, mas sobretudo no Brasil, houve um renascimento da filosofia do Sartre, e ela é, por exemplo, adequada para a gente pensar o nosso tempo. Por exemplo, como é que você entende que um pobre seja de direita e defenda valores da direita? Isso é muito comum no Brasil. Liberdade. Porque só a liberdade, a ignorância também, é claro, mas a ignorância para poder livremente fazer uma escolha que lhe faz mal, ou que lhe prejudica, em razão de aspectos ideológicos conservadores, né? Eu acho que isso é uma justificativa que convence alguns, mas a prática não, e ainda assim funciona. Liberdade. Se a gente pensasse todas essas sexualidades divergentes, que é um tema bastante importante, eu me referi à data de ontem, não por acaso, e de novo a gente vai ter liberdade. A liberdade, ela permite isso. Mas politicamente, então Sartre seria um anarquista, aquele vulgar, cada um faz o que quer, do tipo Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não, liberdade em Sartre é a construção daquilo que nos realiza. Tanto homens, mulheres, ou sexualidades divergentes, ou seja, quem for. Liberdade é aquilo que cada um diz que é a sua realização, porque cada homem e cada mulher poderá projetar. É evidente que existem atravancos, mas a liberdade vence a todos eles. O movimento LGBT é um exemplo disso. Você tem lá o modelo dos pais que criam filho, e se o médico diz que é menino, já compra tudo azul, e depois compra carrinhos, compra bola, compra os... se é menina, é tudo rosa, é boneca e tal. Há um treinamento para cada um ser o que é. Mas esse treinamento, não raro, falha. E ele falha porque cada homem e cada mulher é liberdade. Se a gente pensar politicamente, é a mesma coisa. Somente a liberdade poderia explicar aspectos dessa autodestruição que alguns grupos sociais fazem, né, ou pessoas de grupos sociais fazem, agindo contra si mesmos. Então, eu ainda, a minha opinião, né, aí é uma opinião sobre Sartre, é que é um dos filósofos mais questionadores da contemporaneidade, maravilhoso de ser lido, porque eu não disse isso, mas Sartre, além de filósofo, foi, né, ele escreveu peças de teatro e escreveu romances. E a tese da liberdade está em cada uma dessas obras. Então, você pode, por exemplo, falar do ser para outro, que é a relação com o outro, lá do ser e o nada, a partir de Huis Clos, que é essa peça de teatro entre quatro paredes. A gente pode pegar a tese do julgamento da história, da crítica da razão dialética, e encontrá-la numa peça de teatro também, chamada Sequestrados de Altona. E é muito bacana a peça. Se a gente quiser questionar o aspecto da ética que nós falamos, Sartre tem também uma peça de teatro, O Diabo e o Bom Deus. Se a gente quiser falar da liberdade
de projeto, a gente tem uma trilogia de romance no Sartre, Idade da Razão, Sursi e Com a Morte na Alma, que são os 3 livros que compõem os caminhos da liberdade. E ali a gente tem um personagem chamado Mathieu, passando pelos vários momentos da existência, né? O primeiro momento ele está tentando fazer um aborto, e ele, a namorada, que a namorada aborte, e ele percebe que a nossa liberdade tem que ver com a capacidade financeira, por exemplo, para ser livre. E, ao mesmo tempo, ele poderia roubar o dinheiro. Tem uma outra personagem que chama Lola. Ele poderia ter roubado o dinheiro da Lola e pagado o tal aborto, visto que o irmão dele, que tinha dinheiro, era um burguês, não queria dar a ele, muito menos emprestar. Daria muito mais se ele se casasse e não fizesse o aborto. Enfim, aí tem o segundo volume, Sursi, que é o momento em que se inicia a guerra. E ali a gente tem o personagem Mathieu sendo livre de novo, ele tem que escolher, ele pode se jogar no Rio Sena, ele pode tentar desertar, ser pego e seria morto no ato, ou ele tem que se apresentar, começa a guerra, ele foi convocado, ele é livre. E por fim tem o terceiro volume, Com a Morte na Alma, que a gente tem ali uma descrição da liberdade como terror. Quem tiver interesse, busque, e leia os volumes todos e vai entender por que liberdade é o terror. E por fim, eu ainda faço referência a uma outra obra deliciosa do Sartre de ser lida, que é A Náusea. Tem um nome estranho, mas A Náusea tem lá um personagem chamado Rocantin, que vai para Bouville, uma cidade, Bu é cocô de vaca, então Lamápolis, alguma coisa assim, seria uma tradução possível, e ele vai escrever a biografia de um Marquês de Rolebon. Enfim, tem uma série de coisas, não vem ao caso. O que importa é que ali a gente tem um romance explicando o brotamento, a descoberta da liberdade, né, que o Sartre chama assim. O Rocantin, em dado momento, descobre que tudo aquilo que ele fez ou que ele faz, ele o fez porque escolheu, e é isso que faz com que o mundo seja daquela maneira. Então, você tem isso. Mais do que isso, Sartre teve um relacionamento aberto e de vida inteira com Simone de Beauvoir, né? Ela não se queria filósofa, mas ela é filósofa, e é muito curioso, né, a gente pensar o homem Sartre num relacionamento aberto nos anos 40, né, num meio machista e etc., mesmo francês, mas era assim. Era uma época, por exemplo, que na França a homossexualidade era condenável, dava prisão, né, não chegava a dar morte ou pena de morte, mas os homossexuais eram aprisionados. E Sartre teve uma postura diferenciada. Claro, Simone de Beauvoir e as suas obras é um capítulo à parte, mas eu estou falando do homem Sartre na sua vida. E ele vai ter uma série de interferências sobre aspectos políticos daquela época. Ele vai fazer isso publicamente, então ele era um intelectual que ele mesmo vai chamar de intelectual engajado, que é aquele intelectual que não só opina, mas que participa. Sartre fazia, na época era assim, né? Hoje tem todo outros recursos, mas fazia panfletagem, subia num lugar, fazia discurso. Então, ele era, de fato, um intelectual preocupado com o seu tempo. Sartre tem até um texto sobre o Brasil. Em 1970, ele fez uma emissão radiofônica, Os Brasileiros no Fogo Cruzado das Elites. Essa seria a tradução dessa emissão, em que ele fala da ditadura militar, ele fala da tortura, ele fala uma série de coisas com respeito à liberdade no Brasil. Ele fez a mesma coisa com relação a Cuba, ele fez a mesma coisa com relação à União Soviética, que ainda existia na época do Sartre, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em tempo de Guerra Fria, com o bloco Europa e Estados Unidos, né, contrário. Então a gente tem ali esse momento, e ele vai sempre tomar posição. Então eu acho assim, é um intelectual admirável, um filósofo incrível, uma filosofia que é contemporânea em muitos aspectos, que permite descrever o nosso tempo. E, bom, eu não me diria sartriano, né, porque eu não sou convertido a religião alguma, e é muito complicado quando filosofia se torna religião. Mas se eu estudo Sartre há tanto tempo, e não sei tudo, é porque ele tem uma obra imensa, extremamente interessante. Essa obra filosófica é acompanhada de uma série de
romances, uma série de peças de teatro em que essas coisas dos textos técnicos são apresentadas ali a um público mais amplo, ou seja, ler o Iclô é pensar a relação com o outro, ler o Diabo e o Bom Deus é pensar o que é o bem e o que é o mal, e assim por diante, só que isso também foi desenvolvido como tese filosófica. Sartre debate com Foucault, com Merleau-Ponty, com Russell, com Heidegger, e esse momento da filosofia é justamente o momento da passagem da filosofia moderna à filosofia contemporânea, desde Russell, como eu falei lá do início, passando por Heidegger, e a gente tem a filosofia francesa contemporânea, que é a que eu sou especialista, que eu estudo, e o Sartre, né, se houvesse uma rusga entre esses dois, Sartre e Merleau-Ponty, eu ainda gosto mais das teses do Sartre, seja porque Sartre conseguiu desenvolver a sua ontologia, o Merleau-Ponty, ele tinha lá o projeto da sua ontologia do ser bruto, mas ele morreu antes de concluir, seja porque Sartre não era professor universitário, o Merleau-Ponty era, e tinha lá as obrigações de professor, Sartre fez porque quis, ele era burguês na infância, e depois, com a sua obra, seus livros, ele vendeu muito livro, a editora Gallimard ganhou muito dinheiro, mas Sartre vivia sem nenhuma preocupação financeira, então, e ainda assim, ele não era um diletante, ele era um intelectual engajado, preocupado com as questões de seu tempo. Então, eu admiro muito o Sartre, é evidente que eu gosto muito da obra dele, ainda que não me defina como sartriano, mas eu acho que eu fiz uma boa escolha quando eu deixei de estudar Marx e fui estudar Proudhon, porque foi nesse momento que eu descobri Sartre. E aí eu passei a estudar Sartre. Então eu acho que eu fiz uma boa escolha lá em 96, no PET de Filosofia, com a professora Anita Schlesinger, isso faz muito tempo. Mas lá eu tinha que fazer uma escolha. E a minha escolha por Sartre, eu a sustento até hoje, então essa é a minha opinião, né, sobre essa filosofia que eu estudo e ensino. Luciano, obrigado. Antes de eu passar a palavra para você, claro que eu quero que você faça alguns comunicados importantes que a gente vai ter. Foi de muito ganho. Toda essa história que você contou e você foi muito cirúrgico. Ontem, né, teve dia do orgulho LGBT e há pouco tempo uma amiga minha que ouve o podcast, ama o podcast, um beijo para ela, não vou falar, mas ela sempre ouve, ela sabe quem é. Ela tinha me questionado, né? Que a gente sabe que na filosofia não tratam tanto sobre essas questões de gênero, né, até o século XX ali. Ela me perguntou algumas visões de alguns filósofos, eu não soube responder. Eu, criado como um homem hétero branco, eu não tenho tanto acesso assim, né, até mesmo as nossas emendas, assim, na filosofia são bem rígidas e tudo mais, então foi um pouco difícil indicar alguma coisa, trabalhar alguma coisa, né. Então, assim, foi muito bacana, porque, igual eu já trouxe aqui, o Santo Agostinho, o Eduardo Passarello, que ele é católico, então, para ele, é a paixão dele, né? O que a gente faz é com paixão que acaba passando mais rápido, né? Por que, sei lá, para quem joga videogame, passa mais rápido do que trabalhar o dia inteiro? Porque a pessoa tem mais paixão naquilo, né? Assim, é bem romântico isso também. Mas é cirúrgico. Então é muito bacana entender que a filosofia do Sartre da liberdade uma leitura densa, mas que tem muitas obras e dá para a gente poder se debruçar sobre ela. E igual o Sartre, ele era um ativista político, então é muito bacana, é um filósofo de se apaixonar mesmo. Então, no mais, eu agradeço de verdade. Eu vou deixar a palavra agora, Luciano, se você, claro, tiver vontade, quiser divulgar, né, os próximos eventos que a gente vai ter, tanto na Universidade Federal, tanto no nosso colóquio que acontece no seu canal. Então eu vou deixar a palavra com você. Sim, nós temos o colóquio Nietzsche Sartre, estamos planejando para depois de setembro, porque em setembro eu atualmente estou coordenando o GT de Filosofia Contemporânea Francesa, Filosofia Francesa Contemporânea da ANPOF. A ANPOF é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. E, por essa razão, eu vou organizar na UFJF o encontro. Nós já temos confirmadas a presença de 14 professores do Brasil inteiro, porque é um grupo de pesquisa que vai se reunir, além de outros 29
comunicadores entre doutores, doutorandos, mestres e mestrandos, inclusive tem pessoas inscritas da própria UFJF. É um evento nacional e fica o convite, será dias 24, 25 e 26 de setembro. A possibilidade de participação é como ouvinte, então, porque o grupo de pesquisa se reúne, né, então já houve o momento de selecionar aqueles que vão falar no evento, por isso eu falei os números de quantas pessoas. Serão no total 42 palestras, né, e 43. E fica o convite, né, é importante, porque ali a gente vai ter mesas, acho que são 3 sobre Sartre, a gente vai ter acho que 2 sobre Bergson, uma Foucault, a gente vai ter Simone de Beauvoir também, né, você falou sobre esse debate sobre questões de gênero, sexualidade, de fato não existia, mas atualmente a gente tem um trabalho grande, né, sobre feminismo, no caso, a Simone de Beauvoir é a mãe intelectual do feminismo, segundo sexo é fundamental nesse sentido, e a gente vai ter uma mesa, né, voltada justamente para essas questões, vai ser muito interessante, além de, deixa eu ver que mais mesas tem. Bom, aí a gente vai ter mesa, claro, do Merleau-Ponty, que são os autores que estão mais presentes nesse GT, o GT de Filosofia Francesa Contemporânea. Evidente, né, tudo público, gratuito e de extrema qualidade, né, todas as pessoas que virão são pesquisadores reconhecidos, ou os professores, pelo menos, ou em processo de se tornarem, né, pesquisadores reconhecidos, né, um trabalho muito sério do nosso GT, e, claro, esse sim, eu espero, seja bastante enriquecedor para a universidade. O nosso encontro do Sartre, que vai ser depois, a gente pensa lá para outubro, ele também vai ter uma característica bem interessante, né, a gente está focando em convidar basicamente mulheres, né, então vai ser bem interessante. Mas é isso, a gente vai divulgando depois essas coisas pontualmente. E qual que é a rede social, Luciano, para quem está ouvindo e quer pesquisar lá no Instagram? Rede social... É o perfil que pode achar cartilhas sobre esse evento que vai ter lá na UFJF, que a pessoa se informa melhor. No Instagram tem, com esse nome, Filosofia Francesa Contemporânea. GT, Filosofia Francesa Contemporânea. Essa aí. Oi? Eu acho que é isso. Não, sim, e de qualquer forma, gente, é bem fácil de achar. Aqui na descrição eu vou colocar lá os nomes, tanto do melhor, porque eu não sei. Não, e tranquilo, que é isso. Não, mas se eu não me lembro é isso. Eu acho que é GT, Filosofia Contemporânea. Eu acho que é isso. Mas não é no Instagram, é na... Uhum. É uma página, né? Bom, eu sei dizer aonde, então, mas lá não vai ter essas informações de divulgação desse evento, mas é por isso, lá só tem os nomes das pessoas. E tem esse nome, GT de Filosofia Francesa Contemporânea da Ampof. Lá na Ampof tem também, no site da Ampof. Não, perfeito. Mas aqui também no Spotify e no YouTube tem a aba de comentários, se alguém tiver dúvida, eu sei as datas, pelo menos, e sei o local. Com as datas, 24, 25 e 26 de setembro. Perfeito. A gente não começou a divulgação ainda, né? Claro, está muito longe, mas vai ser um encontro importante. Perfeito. Então, no mais, Luciano, obrigado de novo. Esse podcast foi enriquecedor para todo mundo e eu vou passar para minha amiga, claro, a Simone de Beauvoir. Eu te esqueci totalmente, é uma importante figura aí do feminismo, então, obrigado de coração. Até um próximo episódio que eu quero ter o prazer de te chamar de novo. Abraço. Estou à disposição, agradeço enormemente a iniciativa, a oportunidade. Boa noite a você, a todos e todas que estiverem Obrigado. vendo ou que virem a ver. Sim.